Nós nos conhecemos em meados de 2019, quando eu e a equipe da Like You Comunicação fomos até a sede da empresa dele, que era uma sala comercial num prédio aqui de Goiânia, mais ou menos o dobro ou talvez o triplo desse nosso estúdio aqui. Estavam ali esse nosso convidado e mais uns 4 ou 5 funcionários, também tinha o sócio presente ali e tal. Hoje, a empresa dele já passou de 80 funcionários, isso sem considerar aqueles que fazem a instalação mesmo, que vão ali para o canteiro de obra fazer o trabalho. Eles têm vários projetos e o principal disso tudo, estão gerando um impacto verdadeiro na nossa comunidade aqui goianiense, com ações muito legais de tecnologia e de tecnologia verde, que traz impacto positivo para esse nosso mundão. Eu estou falando do Pedro Buide, meu amigo, e que eu sempre puxo o saco mesmo quando eu faço essas aberturas, porque quando a gente estava começando na Like You a fazer os primeiros conteúdos e filmes e tal, a gente foi na sede da Ielot, que é essa empresa sobre a qual falaremos aqui hoje, que na época se chamava Do Sol. E que aí passou por um processo de rebranding e mais do que isso cresceu demais, né? Virou uma empresa hoje com quase 80 funcionários. Um baita de um prazer receber você aqui, especialmente nessa sua vertiginosa corrente de crescimento, que a gente fica muito feliz, Pedrão. Seja bem-vindo. Obrigado, Theo. Obrigado pelo convite. Prazer poder compartilhar um pouco desse tema que a gente vai falar muito importante. E um prazer ver o crescimento profissional de vocês também. Estamos aqui junto para compartilhar e crescer junto. Vamos falar de ESG? Começar falando dessas 3 letrinhas. Conta a primeira vez que você ouviu falar disso, como é que isso chamou a tua atenção, há quanto tempo que você se relaciona com essa pauta, Pedrão? Com a pauta, Theo, eu acho essas letrinhas ficaram muito famosas recentemente, mas acho que é uma pauta que já vem há mais tempo. Eu acho importante explicar o que é ESG, né? Que vem de meio ambiente, social e governança. E eu acho que ela tem uma justificativa assim, grande em 3 pontos. A gente está vivendo uma transição do nosso capitalismo mesmo. A gente já vê na década de 90, existia talvez tudo pelo lucro era válido. Que era o capitalismo de shareholders, né? Focado no acionista. Focado nos shareholders, exato. E hoje a gente vive algo muito mais do stakeholders, focado em todo mundo. E a gente tem uma transição geracional também. Então, provavelmente nossos pais se preocupam muito menos com o meio ambiente, com o social, do que a gente se preocupa. Nossos avós, então, nem se comparam. E nós nos preocupamos menos do que a geração Z se preocupa. E também o senso de urgência. Acho que a gente deixou chegar num momento grave que tudo tem que ser muito rápido. E é onde se torna a palavra da moda, que é algo que a gente tem que tomar até muito cuidado, que tem o greenwashing, que é outra palavra da moda, que pode ser um pouco de ilusionismo que muitas empresas fazem, de mostrar o ESG que elas praticam e tirar a atenção de outras ações que não fazem sentido com a pauta. Vamos até explicar, né, para nossa audiência, a gente que vai, de certa forma, a gente vai aprendendo e vai educando todo mundo que faz parte desse nosso ecossistema, aqui do Política no Plural. O que o Pedro está falando é do greenwashing, que é, até como o nome diz, é como se você fizesse uma pintura verde, né, do lado de fora da tua empresa, comunicando ações de marketing que mostrem um mundo perfeito, né, dentro de casa, mas na verdade lá dentro tem uma série de práticas nocivas ao meio ambiente. Exatamente. Então hoje nós todos se preocupamos muito mais com o meio ambiente, não preciso falar, mas a gente se preocupa com a valorização do colaborador junto à equipe, o propósito, o senso de propósito da empresa, não é mais lucro a qualquer custo. E eu acho que a grande moral da história é que você pega grandes casos de empresas que colocaram um propósito na frente e, vamos falar, consequentemente gerou mais lucro. Então, eu acho que esse é o que faz o ESG ser tão falado hoje em dia, grandes fundos de investimento investirem em empresas que têm práticas ESG, e o ciclo se fecha. Então, acho que é uma palavrinha que quem não conhece tem que conhecer
E quem não dá, de fato, o valor necessário para essa palavra está muito fadado a ter problemas no futuro. Inclusive, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, né? Tomando um café com o Pedrão, nosso sócio, seu xará. E aí ele tinha me mandado ontem uma notícia que saiu na Forbes, que um diretor da AmCham, que é a Câmara de Comércio, dizendo que inteligência artificial e ESG são duas grandes tendências para o mercado no ano que vem, né, 2024. A Forbes, então, assinando embaixo dessa tendência. Como é que essa história toda chegou lá na Yellout? A gente começou trabalhando com energia solar. Então, é uma energia limpa, uma energia renovável, que por si só tem muito a ver com o meio ambiente, com a descarbonização da geração de energia. Era o core business logo de início, né? Era o core business, onde a gente começou ainda nosso core e a gente vem ao longo do tempo buscando novos modelos de negócio, diversificação, mas a energia solar em si ainda é o nosso core. Então, por si só, já é uma pauta. E eu acho que esse é algo muito interessante. Não necessariamente você trabalhar com algo que é limpo, ele não é o fim, né? Então, isso deve ser o meio. Então, a gente tem formas de se preocupar com isso. Da mesma forma que algumas empresas que o objeto, o escopo de trabalho delas podem não ser muito relacionadas ao ESG, mas elas têm ações paralelas a executarem e se tornarem medidas protecionistas do ponto de vista do meio ambiente, social e também de governança, que normalmente o G é uma palavrinha meio esquecida dentre as três. Então, eu estava até comentando, a gente tem hoje um grande cliente nosso, a gente está tocando uma obra, que a política é lixo zero. Não existe produção de lixo dentro da obra. Então, desde de refeitório, não tem marmita, não tem isopor, não tem plástico, não tem nada. Isso é uma iniciativa da construtora? É uma iniciativa da incorporadora, né? Nesse caso, a geradora de energia que nos contrata, nós somos a construtora, o EPCista da obra, e nós não podemos produzir lixo lá dentro. Como é que está sendo essa aventura? É desafiador, porque é algo que a gente acredita, mas essa empresa é até de fora, uma empresa europeia, e vem um choque cultural de práticas que a gente costuma fazer. Então, a gente se preocupa. Nossa obra tem compostagem, tem reciclagem, descarte adequado. Descarte adequado, tem tudo. Mas a parte de refeição era algo que até então a gente trabalhava com marmita. Então, o fato de ter que construir um refeitório um pouco mais robusto, de não ter descartável nenhum, então todos são pratos, copos, todos os colaboradores ali, os montadores, eletricistas no campo, tem a sua squeeze própria, então não tem copinho plástico. É uma mudança. Baita mudança de paradigma, né? Como é que os caras, né? Como é que os trabalhadores da obra recebem essas orientações? É fácil? Fácil não é. Acho que nenhuma mudança é fácil, pra nenhum né? de nós, né? E não é normal, então precisa ter um acompanhamento. Não é só a implementação, a gente precisa ter aquele acompanhamento e gestão. Então, a gente teve que investir bastante no departamento HSE, né? Que é o departamento de saúde, segurança e meio ambiente, que grandes empresas exigem isso da gente também. Então, até uma prática necessária para a gente atender grandes clientes e faz sentido com o nosso propósito enquanto empresa também. É legal que vocês aprendem nesse processo, no relacionamento com o stakeholder, né? Vocês aprendem novas formas de inovar também, né? Com certeza, todo dia, né? Todo dia é uma coisa nova. Isso é sensacional, o que o Pedro está falando, porque toca num ponto que o ESG conversa muito. É a exigência de um stakeholder para com o outro na implementação dessas práticas, né? E que é isso que faz com que a gente seja otimista com relação ao crescimento da pauta e dos impactos que ela gera, porque vai chegar um ponto, né, Pedro? Eu até queria a tua opinião sobre isso, em que os grandes players só vão fazer negócio com empresas adaptadas, né? Exato. E esse acho que é um grande papel dos grandes players, mas de todos nós. Porque às vezes a gente olha para o que a gente está fazendo e esquece do que o nosso fornecedor está fazendo, de quem a gente está consumindo está fazendo. Então, é um papel do consumidor se preocupar com isso, das empresas se preocupar com toda a sua escala, né? O ciclo do seu negócio. E acho que eu vou entrar um pouquinho da sua área aqui do marketing, mas acho que cada vez mais as pessoas, elas não querem ouvir histórias, né? Elas querem fazer parte das histórias das marcas e elas se relacionam com essas marcas. Então, o propósito tem que estar alinhado. Então, como a gente, geração Z, está vindo aí com uma cabeça muito diferente
de mentes mais tradicionais. Inclusive tem um monte de funcionário da Elliott que é da geração Z, né? A maioria, né? Então, no dia a dia, a gente aprende demais, né, com quem está com a gente, para ter essas boas práticas. E não só para fora, né? Eu acho que para dentro é muito importante. Ainda tem um case legal que a gente fala sobre coisa bacana, né? Fica mais perto do microfone aí, Pedrão. Desculpa, estou acostumado. Daqui a pouco você vai estar dando tanta entrevista que você vai tomar conta. Igual você vai falar de papel reciclado. Tem uns 3 anos, um pouquinho mais, toda a nossa proposta comercial era com papel. Hoje já não é papel mais, já aprende com tablet e tal, mas tudo com papel reciclado. E aí eu tava vendo lá o material que a gente imprimia internamente, papel não reciclado. Não faz sentido. Eu quero mostrar que eu me preocupo. Aí agora, porque o papel reciclado é mais caro, eu não vou usar ele internamente. Então, se eu quero fazer algo, não é para ser visto, é porque é o certo. Então tem que fazer... Que negócio, né? Tem que ver o certo é certo mesmo quando ninguém tá vendo. Então, perfeito. É o que a gente acredita. E o grande desafio tá aí, né? Porque aí a gente tá falando de cultura, né, Alec? Cultura corporativa. Você tem funcionários que vêm de outras empresas que não tinham essa mentalidade. Então, às vezes, você tá ali trabalhando para fazer um processo limpo ali no local onde vocês fazem a instalação das usinas. Mas você não tá ligado que dentro, de repente, tá acontecendo alguma coisa assim. Então, é criação de uma cultura em torno da mesma ideia, né? Tá dando trabalho, Pedrão, implementar isso lá na Elliott? A Elliott tem um comitê ESG, né? Que é uma coisa que não é comum nas empresas de Goiás. E a Elliott tem. Inclusive, foi uma das coisas que me motivaram a convidar você. Entender como é que é esse comitê, quais são os desafios e objetivos dele dentro da empresa. Não, bacana. Esse é um projeto nosso, já está há quase um ano rodando. Então, a gente tem uma diretoria do comitê e voluntários que são... Essa diretoria é fixa, ela tem uma eleição que elege são 3 diretores e voluntários que são trimestrais. E a gente acha isso muito importante porque aquilo que eu comentei anteriormente, muitas práticas elas são implementadas, mas no dia a dia a gente pode acabar esquecendo. E também na correria do dia a dia, na busca de novos negócios e tal, é sempre importante ter como norte a importância de novas e boas práticas. Sempre a gente pode fazer um pouquinho mais. Então, o comitê serve para isso, para ser um guardião dessa nossa cultura, tá se preocupando com tudo, tá fiscalizando, tá incentivando novas... Então, a gente tem, inclusive, isso na nossa política de bonificação, de quem oferece ideias, novas ideias para serem implementadas. E o comitê, ela é a frente executora, né? Então, ela tem como papel, assim como outras atividades do dia a dia corriqueiras, tem o papel de colocar em prática essas ações. E sua primeira pergunta, para a gente, eu acho que é um pouco mais fácil quando a gente trabalha com um produto que, por si só, ele é renovável, ele tem essa pegada. Porque a gente busca muito um alinhamento cultural no nosso processo seletivo. Eu acho que é algo que a gente investe bastante no nosso time de gente de gestão, né? E envolve o processo seletivo. Então, quando a gente traz pessoas que de fato acreditam no que a gente acredita, perfeito, é mais fácil a continuidade, né? A execução desses projetos. Quais são as exigências que você implementa lá no pessoal de pessoas de gestão, né? Gente de gestão. Gente de gestão. O que vocês colocam como pré-requisito para trabalhar na Elliott, no tocante especificamente a essas práticas? Pré-requisito, Otel, acho que até é difícil citar um assim em específico, mas mais alinhamento cultural. Entendi. Mesmo, né? Entendi. Porque no início, quando a gente erra num processo seletivo, assim, no início a gente já percebe também quando boas práticas, o que a gente julga boas práticas, não são realizadas pelo colaborador. Então, se eu fosse te citar alguma coisa assim, um checklist, é um pouco mais difícil, mas acho que é um pouco mais de perfil comportamental mesmo. Perfeito. E de crenças de negócio. E hoje, como o colaborador está buscando sempre empresas que ele gosta de trabalhar, que ele queira, que ele está alinhado com o propósito daquela empresa, para a gente tem sido um pouco mais fácil essa criação dessa cultura, né?
Perfeito. Então, isso inclusive vale até como uma dica, né, Pedro? Porque se você é empresário, está aqui nos assistindo, né? Tem aqui um case. Mas o Pedro está trazendo que necessita que as próprias pessoas no processo seletivo já estejam alinhadas. Então, é até uma dica, né? Se você quer implementar uma cultura como essa, pense nisso desde a contratação. Desde a contratação de colaborador e contratação de fornecedor também. Não adianta, o exemplo da obra que a gente está tocando, não adianta, eu vou ter muito mais dificuldade se eu contratar um fornecedor que simplesmente ignora essas ações que a gente está implementando. Com certeza. Bom, falando um pouco dessa coisa da alegria da galera de fazer parte de um ambiente em que tudo isso é defendido, né? Como é que você sente isso dentro da Elot? Você percebe? Eu faço a pergunta porque a gente lê muito a respeito do tema e muitos empresários falam que conseguem perceber um maior engajamento da equipe. Isso acontece de fato? Acredito que sim. Quando a gente fala que envolve muito o S, né, o social, a gente tinha um propósito, que foi até no rebranding, mudou, mas para mim ele é muito marcante. A nossa frase que era ajudar positivamente, impactar positivamente pessoas, empresas e o planeta através de uma energia limpa e acessível. E as primeiras pessoas que a gente pode impactar é quem está junto da gente, é quem está no dia a dia. Então, promover boas práticas, possibilidade de crescimento, um bom ambiente de trabalho, já é por si só essencial. E isso, quando a gente quer impactar também mais pessoas e trazer a possibilidade do nosso time ter voz e ter engajamento para impactar o maior número de pessoas possíveis, eu acho que esse é o propósito, de novo, na seleção de quem a gente está contratando, e isso torna o dia a dia, o trabalho, né, que por si só é trabalhoso, tem momento chato, não é o tempo todo legal, quando você sabe o que você está fazendo e tem alinhamento com o que você está entregando, é necessário, né? Senão, você está trabalhando algo que você não acredita, é muito mais difícil, né? Do que quando você está entregando algo que você julga que, de fato, vai mudar, que seja o seu mundinho ali, que seja, não precisa ninguém mudar o mundo, ninguém sozinho vai mudar o mundo, mas impactar quem está ao seu lado na minha visão, é a visão da Elot hoje. Perfeito. É porque a gente fala muito de melhorar o planeta, né? Sim. O planeta parece uma coisa muito distante, né? Mas, na verdade, quando você impacta positivamente o teu colega, quando você, dentro de uma empresa como a Elot, cria uma prática que você faz com que pessoas se sintam melhor recebidas naquele ambiente, você está gerando um impacto que, inclusive, vai repercutir na família daquela pessoa, no namorado da namorada dela. Então, ela vai levar essa corrente para frente e vai se tornar uma pessoa também mais otimista, né? Com relação a tudo isso. Com certeza. Você está com o telefone aí? Tô. Eu queria mostrar o aplicativo, mas enquanto você pega, eu vou fazer aqui o seu jabá. Quando a gente conheceu a Elot, que na época era do Sol, né? Fez o rebranding, passou para esse nome bacana demais, que é a Elot. Trabalhava especificamente com produção de placas, implementação, criação de usinas fotovoltaicas e tal. Só que eles estão com um novo projeto, um projeto muito legal, que está trazendo uma tendência que já vai ganhando muita força no país inteiro para dentro da nossa cidade, que é o Elot Mob. Pedrão, fica à vontade, faz o jabá do Elot Mob aí que o projeto merece. Boa, vou fazer. E aí, até explicando um pouco a Elot. Elot é Yellow Spot, então é um ponto amarelo que dá origem a tudo. Então a gente fez esse processo de rebranding, porque a gente tem que... Não adianta também ser diferente, né? A gente tem que comunicar isso de uma forma diferente. E a gente tem novos modelos de negócio, um deles é a Elot Mob, que antes era um produto nosso, e hoje ele se tornou uma spin-off. A gente tem uma empresa à parte, independente, que tem a visão de ser protagonista da mobilidade elétrica no Brasil. Então, hoje, pelo aplicativo Elot Mob... Mostra aí na sua câmera, Pedrão. Aí. Aqui. Está disponível aí na Play Store, Apple Store. E Elot Mob é YELLOT Mob, M-O-B. A gente coloca depois aqui na tela também. Boa. Baixa lá para conhecer. É muito bacana porque você vai ali correndo e você vai descobrindo onde estão os pontos de abastecimento, né? Exato. No aplicativo você identifica onde estão, descobre, né? Encontra os pontos de recarga. Se ele está disponível, se não está, você tem o trajeto. Ali você traça a rota até o local e junto ao ponto de recarga, você desbloqueia
a estação e acompanha a recarga. Então, você está num shopping, você vai lá, encontra o aplicativo, desbloqueia a estação de recarga, pode passear no shopping, está acompanhando ali a recarga, o quanto seu carro está carregado. Dá para saber quanto mais você pode comprar no shopping, quanto tempo você tem até o carro ficar no jeito. É genial. E aí tem um ponto importante, que eu acho que vocês merecem os louros. Eu sempre defendo aqui que uma das maneiras mais eficientes da gente conseguir dar... poder, dar ganho para esse tipo de prática é quando vem o investimento ali da iniciativa pública para empresas de tecnologia como a sua, para que essas coisas ganhem corpo. Mas isso nem sempre acontece, é difícil, porque nem todos os políticos se interessam. Aí o que a Yellowt fez? Botou do próprio bolso, né? Então a implementação desses totens aqui em Goiânia está sendo feito com recurso próprio. Por quê, Pedrão? Voltando um pouco, é a questão do ovo à galinha, né? O mercado de mobilidade elétrica no centro-oeste, vamos falar mais especificamente em Goiás, onde a gente está, ele ainda é pequeno porque falta infraestrutura ou falta infraestrutura porque tem poucos veículos elétricos. Então, é ovo à galinha. A gente entrou para quebrar esse ciclo. Então, vamos investir em infraestrutura, vamos permitir para quem quer ter um veículo elétrico, tenha. Então, é onde a gente está entrando. A gente está, inclusive, muito feliz, Theo, essa semana, antes de ontem, a gente inaugurou o primeiro ponto de recarga rápida. O que é uma recarga rápida? A gente tem as recargas de corrente alternada, normalmente até 22 kW, e as de corrente contínua, que são as fast chargers, a partir de 30 kW. A gente instalou em Abadiânia, rodovia entre Goiânia e Brasília, a primeira recarga pública do Centro-Oeste. Então, parabéns, muito massa. Obrigado. É um investimento que a gente faz, porque a gente acredita muito. A gente quer que o mercado de mobilidade elétrica cresça no Brasil. A gente precisa descarbonizar a mobilidade e a gente precisa, sim, do apoio público, de uma política, né? Uma política de mobilidade, e muitas vezes não existe. E a gente permite em Abadiânia, por exemplo, pode falar onde fica? Claro que sim, à vontade. Lá no Route 60, passou Abadiânia, na lanchonete. Então, você faz um lanche ali, 30 minutos, você recarrega 80% do seu veículo e segue viagem. Que é uma recarga de rodovia onde não tem tempo a perder, né? A pessoa quer chegar a seu destino logo. Então, a gente vai instalar até o final do ano mais 9. A gente vai chegar em 10 estações de recarga rápida no estado de Goiás. Todas elas em rodovias? Não. Vai ter 2 em Brasília e uma em Goiânia também. As outras em rodovia. Fechando o estado de Goiás e fechando todas as vias para quem quer viajar para outros locais, como para São Paulo. A gente vai colocar uma ali em Tumbiara para poder se locomover até o Sudeste, que hoje já tem mais infraestrutura. Moleque, parabéns. Sensacional. Vamos falar do valor, vou até aproveitar a tua presença aqui para a gente falar um pouco dessa questão, porque eu acho que tem, né? Muita gente ainda vai ver uma entrevista como essa, e até bem lembrado pela Nicole, e entender que nós estamos falando de uma coisa que é fora da realidade, eu não posso ter. Só que a gente estava tomando um cafezinho aqui antes e o Pedro já me trouxe algumas informações que provam exatamente o contrário. Então eu queria aproveitar a tua presença aqui para a gente falar um pouco disso. Quanto custa hoje um carro elétrico? A gente sabe que tem novos carros e novas alternativas chegando. E quanto custa e também a autonomia de um carregamento completo, de uma bateria? Perfeito. Hoje o carro sucesso no Brasil, o carro que mais vende, emplacou mais de 2 mil veículos agora em outubro, é o BYD Dolphin. É um lançamento da BYD que fez até outros carros. Fizeram outros carros barateados, a Chery, da Jack. A partir de 120 mil você pode comprar um carro 100% elétrico hoje. O BYD Dolphin, ele custa 150 mil reais, ele tem uma bateria de 46 kWh. No app da Yellowt Mob, na nossa rede de recarga, você paga R$2 o kWh. Então, ou seja, por R$92 você enche o tanque. E você tem uma autonomia prometida pela montadora de 400 km. É mais barato que gasolina e etanol. Muito mais barato. E qual que é a nossa ideia? Hoje, o modus operandi também, a cultura de quem compra um veículo elétrico. Até pouco tempo a gente estava falando, ainda é um veículo caro, a gente sabe disso, sabe a realidade do nosso país, mas muito mais acessível do que era 6 meses atrás, que a gente estava falando de veículos na casa de 300 mil reais de partida. Vamos lembrar que um Onix Zero, o Pedro falou aqui do Dolphin, que custa 150, um Onix Zero está em torno de 120 mil reais. Ou seja,
É isso, né? É isso. E com todo respeito ao Onix, você entrar no Dolphin, você vai ver um carro muito mais tecnológico, muito mais conforto, outra dirigibilidade. Dirigibilidade. Isso aí, travou bem agora. Vamos dessa. Ou seja, possível. Totalmente possível. É possível. Então, e a cultura de quem comprava o veículo elétrico antes era de comprar junto uma wallbox, uma estação de recarga para colocar em casa. Eu sou um exemplo de quem não conseguia, até hoje moro num prédio mais antigo, eu estou no subsolo, no segundo subsolo, meu medidor está no térreo, eu não consigo ter uma recarga no meu estacionamento, na minha vaga. Onde que a Yellow T-Mob entra? Você vai recarregar quando você está na academia, quando você está no trabalho, no seu prédio comercial, quando você está no supermercado, quando você está no shopping. Então, você não precisa mais ter uma estação de recarga própria. E nisso, você já economiza R$10.000. Que é o custo de implementação. Que é o custo de implementação de uma recarga própria. E a conta que a gente estava fazendo, fiz essa semana, para quem roda 100 km por dia, se você compra um Dolphin comparado a um Onix, por exemplo, e alguns estados têm isenção de IPVA, como Brasília, com IPVA e a diferença de gasolina para se recarregar na nossa rede, você economiza R$26.000 por ano. Ou seja, rapidinho você já compensa a diferença do preço do carro. Exato. Então, financeiramente é algo que faz sentido, sem contar de toda a parte de sustentabilidade e conforto. E quando a gente fala sustentabilidade, poluição não é só carbono, né? Poluição sonora. Claro. Tem outros itens agregados também. Muito legal. E assim, a gente fala muito de protagonismo, Pedrão. Por isso que eu acho que vocês merecem todo o mérito. Porque o que é uma empresa protagonista? Uma empresa protagonista é uma empresa que entende uma lacuna do mercado, entende que está existindo um obstáculo para que tal objetivo que impacta positivamente o mundo seja atingido e ela cria uma forma de resolver. Por exemplo, em Goiânia, se eu tenho dinheiro ali para comprar um carro elétrico, eu de repente ia deixar de comprar porque, não tem ponto de carregamento, o poder público não faz nada para resolver. Vem uma empresa e começa a criar pontos de carregamento, no caso deles, com investimento próprio. E aí a compra do carro elétrico já passa a ser mais acessível para uma pessoa que tem o recurso para fazê-lo. Então, isso é ser protagonista, né? Isso é contribuir para uma transformação da sociedade. Então, parabéns por isso. Muito legal. Não, obrigado. E só complementando, Theo, que a gente falou da recarga rápida, mas tem a recarga semi-rápida, né? Que ela recarrega um pouco mais lento, mas ela tem a sua utilidade dependendo do modelo. Igual, você vai numa academia, você fica normalmente ali 40 a uma hora. Num prédio comercial, você fica pelo menos um período. Então, dessas recargas semi-rápidas de 22 kW, a gente tem mais 60 já instaladas. Uma em Cuiabá, o restante no estado de Goiás, pontos turísticos como Pirinópolis, Caldas Novas, Aruanã e Brasília também. Então, vai lá no Pontão, Lago Sul, um lugar super bacana para tomar um chopp, almoçar. Lá é massa mesmo, e aí bonito, você né? tem as estações lá para poder recarregar o carro enquanto isso. Genial. A gente tem aqui um posicionamento que é Impacte, Inspire e Prospere. Como é que você entende que a Yellow está impactando o mercado goiano e a turma lá dentro de casa também? 28 minutos. Ok. Desde o início, até quando a gente fala de energia solar, eu realmente acredito que quando a gente chega numa família, que seja, numa residência, e eu consigo economizar para ele... Cada um tem o seu bolso, né? Mas que você vamos pôr uma média de R$500. Quando a gente economiza R$500, tá falando no final do ano, deu 6 mil. Quando sobra 6 mil para uma família... é muita coisa. É impacto. É impacto. Então, pode ser uma pequena reforma que ele vai fazer, pode ser uma viagem que vai ter um momento de experiência com seus filhos. Então, a gente está impactando muito. Quando a gente cresce, pega um pequeno estabelecimento, um supermercado, que a gente vai multiplicar isso por 10, 5 mil reais de conta, ele está economizando 60 mil reais de energia, ele pode investir muito no seu estabelecimento, ele pode dar início a um novo negócio. Um treinamento para os funcionários. Pode sobrar mais dinheiro para ele ter uma vida mais tranquila. Então, eu acho que esse impacto é direto. E a gente traz um impacto acessório aí para as empresas. E do ponto de vista do ESG, pessoas querem trabalhar em empresas que têm essa pauta. Pessoas querem comprar, querem consumir de empresas que têm essa pauta. Não é à toa que você vê grandes marcas hoje, uma Heineken, uma Sol, o Kit Kat, são marcas que têm lá no sua embalagem produzido para energia limpa. No caso da Heineken, energia verde. Então, falar do solar
é muito fácil, é muito material isso. Falar do ponto de vista dos veículos elétricos, eu acho que é também muita economia. A gente está tendo um mercado de motorista por aplicativo. Na China, foi o sucesso de veículos elétricos veio do motorista de aplicativo. No Brasil, a gente está tendo algo muito semelhante em São Paulo, já chegando em Brasília. Então, está sobrando dinheiro no bolso de quem precisa, de quem está ali ralando. E a gente está descarbonizando a mobilidade e está oferecendo mais conforto. Então, quem não teve a experiência de dirigir um veículo elétrico pode não entender muito bem, mas quem já teve, a experiência é muito diferente, o conforto é muito diferente. Então, a gente está impactando o dia a dia disso. Nossa segunda palavrinha no posicionamento é inspiração, e eu já acredito que muita gente está inspirado aqui a tomar algumas mudanças, a comprar um carro elétrico de repente. Então, falar da prosperidade que esse tipo de ação gera. Pedrão, que tipo de impacto positivo financeiro você entende que o ESG e pautas como a que vocês trabalham lá na Yellowt vão gerar para o nosso país, para o futuro mesmo de todos nós? Eu acho que a gente consegue atrair melhores pessoas para o nosso time e para o nosso relacionamento. A gente consegue inspirar, voltar para a primeira palavrinha, mas com prosperidade, a gente consegue inspirar mais pessoas a fazer o mesmo. Quando a gente vê empresas, marcas, tendo essas ações e dando certo, elas servem como exemplo. Né? E eu acho que esse é um grande papel das maiores, vamos falar dos líderes de mercado. Elas ditam o mercado. Né? Então, quando uma empresa que adota uma prática ESG, se ela está crescendo mais que o mercado, ela está ganhando market share. Fazendo isso. Então, as empresas elas vão se associar a isso e vão replicar o que as grandes marcas estão fazendo. Não as grandes marcas, como as pequenas marcas estão crescendo. Todas as marcas que tiverem essa atuação vai dar essa inspiração para outras replicarem. Então, eu acho que é um ciclo, né? Até as 3 palavrinhas, elas são um ciclo que não tem volta. Eu acho que o nosso planeta pede, nossa população pede. A gente está vivendo uma série de doenças mentais que vão muito do próprio ambiente de trabalho. Sobrecarga. Então, a gente tem que fazer algo com isso. Não adianta a gente achar que não é com a gente, né? Não temos nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. A gente tem muito a ver com isso e tem que fazer nosso papel. Pensa numa entrevista inspiradora. Pedrão, obrigado por ter vindo aqui. Passou rápido, cara. Voou. Pois é. Já deu meia hora. 1:05. Agora a gente tá chique aqui. A gente tem até ponto eletrônico. Você viu aqui que eu tenho uma voz da consciência aqui me falando. Deu meia hora de papo, pareceu que foi 5 minutos, cara. Obrigado por ter vindo. Bom, Política no Plural, nessa nova temporada, é podcast, é videocast, tá lá no YouTube, tá no Spotify, nas plataformas de áudio também. É um projeto da Rádio Bandeirantes Goiânia, em parceria com a Like U Comunicação. A gente tem muito orgulho do que a gente está fazendo aqui, principalmente pela oportunidade de poder trazer pessoas como você. Obrigado, viu? Eu que agradeço, acho que tem que ter muito orgulho mesmo, muito bacana o que vocês fazem aqui, toda a produção. É um prazer estar participando mesmo e muito obrigado. Que a gente tenha novos encontros aqui. Bom, falar o nome, como a gente não tem letrinhas que sobem, a gente fala o nome da nossa equipe. Nossa filmmaker é a nossa querida Nicole Colossi, que está aqui do nosso lado. Nosso diretor de produção é o Douglas Neres, responsável por fazer esse cenário, por deixar a gente bonitão no vídeo. Tá aqui minha querida Larissa Oliveira, social media aqui do time. Ó, Renato Endrigo fazendo todos os trabalhos técnicos de áudio e vídeo. Esse é, sempre será o Política no Plural. Siga a gente nas redes sociais, a gente tá no YouTube, a gente tá no Spotify, a gente tá no Instagram, no TikTok também. E dê sugestões de pessoas como o Pedrão que a gente pode trazer para falar de coisa muito boa, para falar de ESG e para falar de impacto no mundo. Um beijo, um abraço para vocês tudo, a gente se vê no próximo. Tchau. Valeu.